Olá, minha amiga, meu amigo educador. Aqui é o Ismael Bravo, muito contente por ter você aqui no contexto educacional. Esse é um momento muito especial e belo. Se você tiver alguma dúvida e sugestão de algum tema, mande um e-mail para o Contexto Educacional Responde, contextoeducacionalresponde@gmail.com. Vamos deixar o link na descrição do episódio. Esse é mais um episódio na busca pela exortação educacional com o objetivo de lançar luzes sobre a educação da nova era e dos novos tempos, sempre com base em nosso contexto. Tem um provérbio português muito adequado aos tempos atuais e futuros. Ou seja, a família, a casa de pais, é nossa primeira escola na vida. Podemos pensar nela como unidade doméstica, instituição, local de segurança, como formadora, divulgadora e contestadora de um vasto conjunto de valores, como um conjunto de laços de parentesco, como um grupo de afinidades. Muitas foram as ciências sociais que focaram ao tema a ser tratado, mas nós vamos discorrer do quanto a unidade escolar pode e deve contribuir e provocar a escola de filhos, ou provocar do quanto a educação formal, não formal e informal agem de maneira simultânea e constante, na busca sempre de disponibilizar elementos para reflexão, sem querer firmar verdades e sim colecionarmos incerteza para estar motivado na constante busca do saber essencial da educação. Tudo isso em mais um intrigante aspecto do contexto educacional. Só para lembrar, postamos os episódios nas redes sociais como Facebook, Instagram, WhatsApp, LinkedIn e Twitter. Você também pode ouvir pelo podcast Spotify ou na sua plataforma mais usual. É só buscar pelo canal Contexto Educacional. Queria pedir para inscrever-se para receber aviso de novas postagens, comentar, sugerir novos temas e compartilhar com quem julgue gostar do assunto, pois assim ajudará na divulgação educacional e divulgar sobre educação é um ato de amor fraterno e altruísmo. Vamos lá? Só para deixar claro, entender e não criar tanta celeuma a despeito do conceito de educação. Deixamos a seguir o nosso entendimento. Educação formal é aquela que ocorre nos sistemas de ensino tradicionais. Educação não formal corresponde às iniciativas organizadas de aprendizagem que acontecem fora dos sistemas de ensino. E educação informal, a incidental, são aquelas que ocorrem ao longo da vida. Dito isso, vamos às reflexões entre o que ocorre atualmente na educação e de que modo e forma pode e deve ser trabalhada no informal e vice-versa, ou seja, o quanto casa de pais, escola de filhos, deva ser estruturada e incentivada. Colocamos como possibilidade a homologação da BNCC, Base Nacional Comum Curricular, que segue o link na descrição do vídeo. Quando passamos a ter um referencial comum para todo o território nacional, cabendo aos demais entes federados, estados, Distrito Federal e municípios, a elaboração ou reelaboração dos seus currículos. Mas é só isso? Não. É aqui que queremos entrar com a temática casa de pais, escola de filhos, ou seja, o formal e informal na educação de nossas crianças e jovens, pois a BNCC nos apresenta algo diferente do ensinar somente as áreas de conhecimento dentro dos componentes curriculares ou formal.
pede que seja trabalhado ao longo da educação básica, compreendendo desde a educação infantil até o ensino médio, as 10 competências gerais para os alunos, ou seja, as competências gerais da educação básica. Aqui o informal começa a se engendrar com o formal da educação de nossos alunos. Por quê? Para melhor clarear as competências gerais da educação básica a serem desenvolvidas pelos alunos ao longo de todas as etapas da educação básica, e o que se refere às competências específicas de cada área do conhecimento dentro dos componentes curriculares. Esse discorrer leva, a princípio, um questionar daquelas posições do tipo escola ensina e família educa, na medida que a escola também vai trabalhar o informal. Veja que estamos citando a escola e não atribuindo essa carga total a um único profissional da educação, o professor. Para isso, devemos adotar o conceito de escola educativa, que em tempos já foi posto e que a academia tratou de exorcizar, mas que agora podemos voltar à tona em um caminho para melhor entender do como desenvolver as competências gerais ao longo da educação básica nas instituições de ensino e escola. Até porque todas essas competências têm um fundo de valor humano e, por que não, também por questões de ordem didática metodológica, também perpassar pelas inteligências múltiplas de Howard Gardner e pelas habilidades socioemocionais de Daniel Goleman. Então vejamos, em que valores humanos já encontramos a entender claro de quanto na educação formal a necessita do informal e vice-versa, ou seja, os governos podem investir muito dinheiro em competências, mas é impossível desenvolvê-las sem valores humanos. Os valores humanos não podem ser obtidos de um texto e nem fornecido por qualquer companhia. Não pode ser presenteado por amigos e nem obtidos no mercado. E eles são uma atitude natural que provém do coração. Os valores humanos estão presentes naturalmente como nosso ser desde o nascimento. Ou seja, verdade é aquilo que deve ser dito. Ação correta é aquela que deve ser praticada. Paz é o que deve ser vivido. Amor é uma qualidade natural. E não violência não estar distante da humanidade. A mera repetição de frases não são valores humanos. Fazer autorreflexão. Eu estou ensinando isso, mas estou praticando, tanto no formal como no informal? Na verdade, o que se busca mostrar é que os princípios filosóficos de moral e valores advêm da consciência, do coração. O que torna diferente o PPP. Ou seja, o PPP, pureza, paciência e perseverança, do simples PPP, projeto político pedagógico. Saber e ter clareza de responder quem sou eu. Se você conhece, conhecerá o outro. Satisfação para a própria consciência e antes de ensinar, experimente sempre. Ao afirmar que casa de pais, escola de filhos contribui e contribuirá com a escola educativa, temos que ter um elo forte de ligação e trabalhar essa possibilidade. Temos cá para nós que a pedra de toque desse elo veio com as competências da educação básica, ao pedir que seja desenvolvido lá na BNCC ao longo da formação básica. Aqui vemos a escola formal, a escola educativa, tendo um motivador para a relação com a escola informal, casa de pais, família. Por quê? Pedir para que a família contribua com os deveres de casa, com o conhecimento didático e metodológico que se tem na escola, é por demais complicado, partindo dos pressupostos que os pais
não têm um domínio pleno das áreas de conhecimento dentro das competências curriculares. Achamos que é por demais esperar essa competência do atual estágio da educação da sociedade. Porém, lidar com elementos de valores humanos deve estar bem impregnado nas competências gerais pedidas na BNCC. Já começa a fazer sentido e tratar de um assunto que casa de pais, família, precisa para estabelecer a escola de filhos. E não podemos deixar de citar o movimento pela Base Nacional Comum Curricular, cujo link segue na descrição, os quais já adiantaram esse processo de como deve ser levado aos pais e não só ficar no intramuros das escolas. Acessando o site, vá na janela, busca na lupa e peça por competências. Na lista vai aparecer competências gerais da BNCC. Ao abrir a página, terá acesso às competências por níveis de ensino. Nesse espaço existem sugestões de passo a passo do como trabalhar as competências básicas por tempo de estudos. Veja lá, é muito instigante à medida que se vislumbra a possibilidade de a escola de pais e família trabalhar como lição de casa os valores compreendidos no cerne das competências gerais. Para reforçar essa relação escola de pais e escola educativa, passamos a pontuar o que irão encontrar no site descrito anteriormente, as 10 competências gerais da BNCC, sem pôr, sem tirar. 1. Conhecimento. Valorizar e utilizar os conhecimentos sobre o mundo físico, social, cultural e digital, para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar com a sociedade. 2. Pensamento científico, crítico e criativo. Exercitar a curiosidade intelectual e utilizar as ciências com criticidade e criatividade para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular, resolver problemas e criar soluções. 3. Repositório cultural. Valorizar as diversas manifestações artísticas e culturais para fluir e participar de práticas diversificadas da produção artística cultural. Comunicação. 4. Utilizar diferentes linguagens para expressar e partilhar informações, experiências, ideias, sentimentos e produzir sentidos que levam ao entendimento mútuo. 5. Cultura digital. Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de forma crítica, significativa e ética, para comunicar-se, acessar e produzir informações e conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria. 6. Trabalho e projetos de vida. Valorizar e apropriar-se de conhecimento e experiências para entender o mundo do trabalho e fazer escolhas aliadas à cidadania e ao seu projeto de vida com liberdade, autonomia, criticidade e responsabilidade. 7. Argumentação. Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis para formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns com base em direitos humanos, consciência socioambiental, consumo, responsabilidade e ética. Autoconhecimento e autocuidado. Conhecer-se, compreender-se na diversidade humana e apreciar-se para cuidar de sua saúde física e emocional, reconhecendo suas emoções e a dos outros, com autocrítica e capacidade para lidar com elas. Empatia e cooperação, a 9. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação para fazer-se respeitar e promover o respeito ao outro
e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da diversidade, sem preconceitos de qualquer natureza. E responsabilidade e cidadania, agir pessoal e coletivamente com autonomia e responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação para tomar decisão com base em princípios éticos democráticos, inclusíveis, sustentáveis e solidários. De posse das 10 competências gerais da BNCC, elevada aos pais tem-se um mobilizador que seja comum a todos, mas com isso não queremos dizer que deve abolir as lições de casa, os deveres escolares e a produção de atividades. Longe disso, hein? Caso queira saber mais sobre a importância do mobilizador para a escola, veja no YouTube o que o canal Contexto Educacional tem um vídeo sobre o assunto com a seguinte temática, sobre alunos e mobilizadores. Deixamos o link na descrição também. Fica aí a sugestão. Por outro lado, não podemos esquecer dos desdobramentos práticos pós-Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, ou seja, o currículo da rede, o PPP, o Projeto Político Pedagógico das escolas, os planos de ensino e de aula do professor. Abre um parênteses para dizer que, a partir da promulgação da BNCC, vivemos um momento pedagógico da educação em todo o território nacional, onde o professor e coordenador pedagógico devem mostrar o quanto sabe para a efetivação da proposta curricular. Momento desses profissionais mostrarem o seu valor ao colocar para a sociedade suas competências e habilidades pedagógicas, à luz da realidade, como se apresenta, e com isso serem reconhecidos pela diferença que fazem na evolução do ser humano, ok? Fechando os parênteses e voltando de como a casa de pais podem e devem ser escola de filhos. E aqui, como a escola formal pode provocar esse acontecer. Se a utilização das 10 competências gerais da BNCC for um mobilizador adotado, não podemos esquecer que a escola formal, ao propor, deve agir nesse processo como uma escola educativa. Mas o que vem a ser uma escola educativa com foco nas competências gerais da BNCC, como dito há pouco, vivemos um momento mágico, onde o pedagógico é colocado em evidência e, por que não, à prova. Porém, em se pensando no processo ensino-aprendizagem, o pedagógico é a atividade fim da educação que necessita para seu sucesso. De toda atividade e meio esteja voltado para sua efetivação. Então vejamos, nesse mobilizador de utilizar as 10 competências gerais da BNCC para criar uma sinergia com Casa de Pais e Escola de Filhos, vamos precisar de toda a escola para realizar essa efetivação. E o exemplo de vir dela como uma escola educativa. Pensando no universo da unidade escolar, e não importa a sua estrutura e layout, sala de aula é locus de trabalho do profissional da educação, professor. Assim sendo, o corpo docente e a coordenação pedagógica fica com as gestões pedagógicas de efetivação do currículo, por meio do PPP, Projeto Político Pedagógico, e dos planos de ensino e aula. Logo, a escola, que é constituída dos demais profissionais da educação, não docentes das áreas de atuação dentro da gestão acadêmica, também tem seu papel educativo. É aqui que entra as 10 competências gerais da BNCC sendo trabalhada nos diversos espaços ocupados por esses profissionais em suas relações interna e externa, com os alunos, com os colegas de trabalho, com os superiores, com os profissionais, professores, com os pais e a comunidade quando estiverem na escola. A escola tem que abrir e mostrar que internamente pratica o mobilizador antes de sair fazendo algo que pode ser
motivo de chacota ou de renúncia ao que está sendo proposto. Quando falamos em gestão acadêmica, isso nos remete à gestão escolar, que engloba as duas, pedagógica e acadêmica, e por que não dizer a liderança da direção nesse processo. Quanto à gestão escolar, nunca é demais lembrar que uma de suas dimensões é a gestão de pessoas, formação e valorização. Então, esse é o momento da efetivação da dimensão mais importante da gestão da direção. Tudo isso para dizer que casa de pais, escola de filhos, ganhará um condutor guiado pelas competências e a escola de alunos também, ou seja, a busca pela efetivação do formal e do informal. Até porque, indiretamente, isso acontece de modo velado no dia a dia. O que se busca é a sistematização por meio de um mobilizador comum, começando pela escola na sua missão educativa. Agradeço por ter ficado até o final do episódio. Confere aí se escreveu no contexto educacional, pois é o modo de mostrar à plataforma que os conteúdos o interessam e receber aviso de novas postagens. Amor fraterno e altruísmo, que assim seja e assim se faça.